Olá, alunas e alunos, tudo bem com vocês? Eu sou André Oliveira, professor e pesquisador no Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG, e sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia. Hoje, nós vamos estudar a fisiologia da adrenal, que é uma glândula muito importante do sistema endócrino. Antes da gente falar sobre a fisiologia da glândula propriamente dita, eu gostaria de fazer uma breve revisão sobre a estrutura dela, porque eu acredito que isso nos facilita entender, né, a relação fisiológica entre os componentes da adrenal e também a relação com outras glândulas que regulam o funcionamento da glândula adrenal. Então, como o próprio nome diz, adrenal, né? Essa glândula ela apresenta uma relação anatômica muito íntima com os rins. Então, aqui nesse esquema, você está vendo o rim e em cima dele uma massa de tecido triangular. Isso está representando uma das glândulas adrenais. Quando a gente faz um corte sagital nessa glândula, a gente consegue perceber que ela é formada por duas regiões principais. A região cortical, mais periférica, que envolve toda a glândula adrenal, e uma região mais central, chamada de zona medular, ou região medular. Então nós temos o córtex mais periférico e a medula mais central. Essas regiões elas podem ser subdivididas em sub-regiões. O córtex ele pode ser subdividido em três sub-regiões morfologicamente distintas: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. Já a medula, ela constitui uma unidade morfológica, ela é homogênea do ponto de vista estrutural, mas ela pode ser subdividida em duas regiões fisiologicamente distintas. Nós vamos voltar a isso um pouquinho mais para frente na aula de hoje, tá bom? Eu prometo a vocês. Histologicamente, as camadas do córtex elas são bem tranquilas, bem fáceis de serem distinguidas, né? A zona glomerulosa ela é a mais externa das camadas corticais. Ela se encontra logo abaixo da cápsula de tecido conjuntivo fibroso que envolve toda a glândula adrenal, né? Além disso, a característica mais predominante, mais importante para o diagnóstico dessa camada é o formato que as células que constituem a glomerulosa possuem. Né? Se a gente olha como a hora aumenta, a gente vê que essas células elas estão agrupadas como um aspecto de novelo, né, ou um glomérulo de células, por isso que vem esse nome, zona glomerulosa. Tá? A região fasciculada ela é imediatamente abaixo da região glomerulosa. A fasciculada é a região mais desenvolvida do córtex da adrenal e aqui as células estão dispostas em cordões. Mas a característica mais predominante da fasciculada para o seu diagnóstico histológico correto é a presença de várias gotas lipídicas, que aqui você está vendo em imagem negativa, está vendo que tem um monte de bolinha branca aqui? Na verdade é porque isso não foi corado por nenhum corante usado, porque o material que compõe essas gotículas foi lavado pelo uso de solvente orgânico durante o processamento do tecido para histologia de rotina, tá bom? Essa aparência, né, cheia de gotículas em imagem negativa, dá o aspecto de esponja a essas células. Tanto é que os morfologistas que descreveram essa camada chamaram essas células de esponjócitos. Olha que criatividade, né? A última camada, a camada mais interna, mais profunda do córtex da adrenal, é a região, a camada reticulada. Olha só, essa camada, eu espero que vocês estejam conseguindo ver isso, ela apresenta, as células dessa camada apresentam um citoplasma ligeiramente acidófilo, por isso que ela está corada aqui nesse tom avermelhado pela eosina, tá? Mas é claro que a principal característica morfológica que você vai usar para o diagnóstico, na verdade as principais, porque são duas, né, é a presença de grânulos no citoplasma dessa célula. Isso aqui não é grânulo em imagem negativa, você está vendo grânulo corado. São grânulos de lipofuscina, é um pigmento
que essas células apresentam. A outra característica é a disposição dessas células. Elas são dispostas em cordões, mas esses cordões se fundem, se anastomosam uns com os outros, que dá esse aspecto de rede a essa camada e por isso que ela é chamada de camada reticulada, tá bom? Então, de maneira geral, uma visão geral dessas camadas está aqui, a zona glomerulosa, fasciculada e reticulada, cada uma com os as principais características que te permitem fazer o diagnóstico correto dessas camadas do ponto de vista histológico, tá? A medula da adrenal ela é bem diferente, essas células são células grandes. Se você comparar com a imagem imediatamente anterior, você vai ver que o núcleo já é maior, já identifica que essas células possuem um volume celular maior, tá? Essa é uma célula muito vascularizada, mas a principal característica da zona medular, que infelizmente não aparece na coloração histológica de rotina por hematoxilina e eosina, é a afinidade que essas células têm por sais de cromo. Se a gente fizesse uma coloração usando esses sais de cromo, essas células iam apresentar grânulos castanho escuro, por isso que elas são chamadas de células cromafins, afinidade por sais de cromo, tá? Agora, o segredo para a gente entender a fisiologia da glândula adrenal, esse segredo passa pelo entendimento, pela compreensão da irrigação sanguínea da adrenal. Então eu vou chamar muita atenção disso aqui, porque vai ser muito importante, principalmente para a região medular, tá bom? Então presta muita atenção. Eu sei que tem gente que anota tudo que eu vou falando, eu recebo foto pelo Instagram, às vezes, do pessoal estudando pelo meu conteúdo. Então esse é o momento que você tem para anotar, porque você vai precisar dessa informação um pouco mais para frente nessa aula, tá? A adrenal ela tem uma irrigação dupla, né? A gente pode encontrar essas artérias corticais longas que se ramificam só na região medular, tá vendo? Ela passa como um tubo retaço pelo córtex e só vai formar rede capilar na medula da adrenal. A outra estrutura, a outra forma de irrigação presente na glândula adrenal são as artérias corticais curtas, porque essas artérias corticais curtas elas já se ramificam e já se capilarizam assim que o vaso entra no córtex, tá? Então ele vai capilarizando e vai ser drenada, essa rede capilar é drenada lá na região medular. E isso é uma coisa simples, mas que tem uma implicação funcional absurda para a medula da adrenal. Então, esse suprimento sanguíneo duplo, né, ele irriga as camadas da adrenal de forma diferente. Olha só, a região cortical ela é irrigada por essas artérias corticais curtas. Então aqui já tem o capilar logo no córtex e esses capilares só vão ser drenados lá na região medular. Já a medula, ela tem um suprimento sanguíneo tanto pelas artérias corticais longas quanto pelas artérias corticais curtas. E olha só que interessante. Essa irrigação dupla que a medular tem é que faz com que ela apresente essas ilhas, essas sub-regiões fisiologicamente distintas, que eu estou apontando aqui pelo número 1 e 2. A região 1, tá? Ela é irrigada por essa artéria cortical longa. Já a região 2 é irrigada pelas artérias corticais curtas. Anotem isso, é muito importante. Bom, do ponto de vista hormonal, né, cada camada, cada região que a gente viu aqui da adrenal até agora produz um hormônio diferente. O córtex vai produzir 3 hormônios principais, cada um deles numa camada. A zona glomerulosa produz principalmente um hormônio conhecido como aldosterona, né? A região fasciculada
é uma região produtora de cortisol, enquanto que a zona reticulada é uma zona produtora principalmente de andrógenos, a dehidroepiandrosterona, DHEA, ou a androstenediona, né? São os dois principais andrógenos produzidos pela adrenal. Ela produz também uma pequena quantidade de testosterona, uma pequena quantidade de estrógeno, mas não é algo que chame a atenção do ponto de vista fisiológico. O que é interessante de observar aqui é que tanto a DHEA quanto a androstenediona são andrógenos fracos, mas eles podem ser convertidos em andrógenos mais fortes, como a testosterona ou a DHT, né, a dihidrotestosterona, nos tecidos periféricos, que também podem converter os andrógenos da adrenal em estrógenos, tá? Então essa conversão em hormônios biologicamente mais fortes, ela acontece no tecido periférico, beleza? A gente vai estudar isso com mais detalhe daqui para frente. Só que eu queria chamar a atenção para vocês que o que determina a produção desses três tipos de hormônio no córtex adrenal? A resposta ela é simples, né? É a maquinaria enzimática que essas células expressam. E você não precisa ficar preocupado num curso de fisiologia básico de saber enzima por enzima envolvido nessas conversões. O que é importante de saber é que todos esses hormônios adrenal são derivados do colesterol, tá? Então são hormônios esteroidais, e que a síntese deles é regulado pela maquinaria enzimática que cada célula apresenta, beleza? Bom, a aldosterona produzida na região glomerulosa da adrenal, ela é um mineralocorticoide. Veja bem, um mineralocorticoide está envolvida no balanço de sódio e potássio, principalmente. Por isso que ela recebe esse nome, né, mineralocorticoide. Mas não só no balanço de sódio e potássio, como nós vamos ver na sequência. Então, é óbvio que um dos estímulos para a secreção de aldosterona pela glândula adrenal é quando a gente tem um desbalanço na concentração desses íons na circulação. Uma queda na concentração de sódio ou um aumento circulante de potássio estimulam a produção, a secreção de aldosterona pelas glândulas adrenais. E o que essa aldosterona faz é a estimulação dos rins para promover, aumentar a excreção de potássio na urina e aumentar a reabsorção de sódio. Essas ações regulam, controlam esse desbalanço que a gente observou no início e desligam esse eixo. É uma via reflexa simples, bastante direta, não é verdade? Agora, a aldosterona tem uma outra função muito importante, porque ela pode ser estimulada, a secreção da aldosterona pode ser estimulada por uma queda na pressão ou no volume circulante. Tá? Esses estímulos eles vão induzir um sistema que a gente chama de sistema renina-angiotensina. E antes da gente entender como é que esse sistema funciona com um pouco mais de detalhe, a gente precisa de saber algumas características dos rins, principalmente da unidade fisiológica fundamental dos rins, que é o néfron, né? Para a gente, nesse momento, o que é importante no néfron é uma região altamente especializada, conhecido como aparelho justaglomerular, que você está vendo em detalhe, desculpa, que você está vendo em maior detalhe aqui, né, nessa imagem, tá? Veja bem, vamos usar o glomérulo renal como a nossa referência aqui para a gente entender esse esquema. Veja que a gente tem uma arteríola eferente, que é a arteríola que entra no glomérulo renal, e uma arteríola aferente, que é a arteríola que deixa, que sai do glomérulo renal. Nós temos também, próximo ao glomérulo renal, uma alça do túbulo contorcido distal, né? E vejo que existem algumas células especializadas que eu vou destacar para você aqui agora.
parte da célula que reveste o túbulo contorcido distal, quando ela está nessa região próxima ao glomérulo, ela se especializa e vira um tipo celular, na verdade não é que vira, né? A gente chama esse tipo celular especializado dessa região de células da mácula densa, tá? As células que estão próximas às arteríolas e próximas à mácula densa, elas recebem o nome de células justaglomerulares. E o restante das células que compõem o aparelho justaglomerular são chamadas de células mesangiais extraglomerulares. Esses três caras que eu acabei de falar para vocês são os componentes fundamentais do aparelho justaglomerular, que, do ponto de vista fisiológico, ele é importantíssimo. Esse aparelho justaglomerular, ele é especializado na percepção da pressão de perfusão e do volume circulante, além de monitorar a composição da urina. Então, quando há uma redução na pressão sanguínea ou uma redução do volume circulante, o aparelho justaglomerular produz um hormônio conhecido como renina. E a renina age sobre o fígado, principalmente, produzindo uma molécula que a gente chama de angiotensina 1, a angio 1. A angio 1 cai na circulação sanguínea e ela é convertida perifericamente em angiotensina 2. Essa conversão ela é periférica, ela acontece em vários tecidos, mas o pulmão é um órgão, né? O tecido pulmonar é um tecido que chama atenção pela alta porcentagem de conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. É por isso que eu coloquei ele aqui no esquema, tá? A angiotensina 2, ela funciona como um hormônio, né, que estimula a adrenal a secretar aldosterona. E quando a aldosterona ela é secretada, ela promove a reabsorção de sódio. E, indiretamente, a aldosterona induz a reabsorção de água, né, para controlar, para compensar essa maior reabsorção de sódio que foi estimulada. Então, isso regula o volume circulante, tá? Paralelamente à indução da secreção de aldosterona, a angiotensina 2, ela não recebe esse nome à toa, ela promove a vasoconstrição. Então, ela controla a queda de pressão que foi observada, que foi detectada. E veja bem que essas duas funções, elas antagonizam os estímulos de queda de pressão e queda de volume. Então aqui veja bem que a aldosterona, a secreção de aldosterona pela adrenal, ela é regulada por vários reflexos simples. Bem interessante, né? Mas isso não exclui, não quer dizer que ela não esteja sob controle do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Na verdade, não é a principal forma de regulação da aldosterona, nem de longe, mas é importante a gente citar o eixo HPA, como ele é conhecido, hipotálamo, pituitária e adrenal, porque o hipotálamo ele secreta um hormônio trófico no espaço no sistema porta-hipofisário. Esse hormônio trófico é chamado de hormônio liberador de corticotrofina. O CRH é a sigla em inglês, né? Esse hormônio induz a adenohipófise a secretar o hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH, e o ACTH ele vai estimular as etapas iniciais de síntese da aldosterona. Então é por isso que é importante falar desse eixo aqui agora, tá? Não é o principal, mas o ACTH tem a capacidade de induzir as etapas iniciais de síntese do ACTH, beleza? Agora, esse eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, ele é muito importante para a regulação de um outro hormônio produzido pela zona fasciculada, que é o cortisol. Né? O cortisol é um glicocorticoide que ele é secretado mediante uma série de estímulos. Eu listei aqui alguns para vocês. Estresse físico, estresse emocional, o estresse ambiental, dor, hipoglicemia. Todos esses estímulos são capazes de induzir respostas em vários núcleos do sistema nervoso central ou diretamente no hipotálamo. Esses núcleos
do sistema nervoso central podem estimular o hipotálamo também. Então aqui a gente está falando mais uma vez de uma rede neural muito complexa, mas que nós vamos simplificar. Porque o hipotálamo, quando estimulado por esses estímulos, ele vai secretar o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio, CRH, estimula a secreção de ACTH pela adenohipófise. E esse ACTH é o principal regulador da síntese e secreção de cortisol pela zona fasciculada. E o cortisol, ele apresenta uma série de funções fisiológicas. Então é por isso que você vai estudar daqui para frente sobre o cortisol, se você estiver vendo essa aula, né, durante a pandemia de coronavírus, Covid-19, é por isso que você deve falar para todo mundo depois que você assistir essa aula, para a pessoa não tomar a dexametasona sem precisar, porque a dexametasona é um glicocorticoide sintético, né, com a função análoga ao cortisol. Então você vai ver o tanto de coisa que esse negócio pode modular no nosso organismo, tá bom? Então o cortisol, ele endógeno, fisiológico, né, ele tem ações metabólicas, ações sobre o sistema imune e ações em diversos outros sistemas fisiológicos. Quanto mais cortisol a gente tem na circulação, mais inibição do eixo HPA nós vamos observar. Então, o cortisol, ele inibe a secreção dos hormônios tróficos que o estimulam, numa alça de retroalimentação negativa longa, bem clássicos aqui, mas ele também regula outros núcleos do sistema nervoso central e a forma com que esses núcleos centrais processam os estímulos que induzem o hipotálamo a liberar o seu hormônio trófico. Olha que coisa interessante, né? Então, não só a regulação do hormônio propriamente dito, mas o funcionamento dessas redes neurais. Isso o cortisol ele é capaz de impactar para controlar a sua própria secreção. Beleza? Agora, do ponto de vista funcional, eu falei para vocês 3 braços principais de ação do cortisol: metabólico, imunológico e em outros sistemas. E para a gente estudar essas funções, eu fiz uma legenda de cor aqui, ó, onde as cores no tom avermelhado significa um estímulo. E quanto mais vermelho, maior é o estímulo. Por outro lado, as cores frias, como o azul, representam uma inibição. E quanto mais azul, mais inibido está aquela função pelo cortisol. Tá? Então, do ponto de vista metabólico, o cortisol age sobre o fígado, é um dos alvos, e estimula a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de diversos tipos de substrato. Tá? Esse é um efeito, o cortisol ele é dito como tendo um efeito permissivo para a ação do glucagon, que nós vamos estudar na aula de pâncreas, mas que estimula a produção de glicose também. Tá? A gliconeogênese, a glicogenólise hepática. Então o cortisol ele é um hormônio permissivo para a ação do glucagon. Mas ele é um hormônio que eu digo assim, ele é bondoso, porque ele estimula o fígado a fazer gliconeogênese, mas ele também estimula os outros tecidos a darem o substrato para o fígado fazer essa gliconeogênese. Quer ver? Olha só para você ver. O cortisol ele estimula a proteólise no músculo. E o resultado da proteólise é um aumento de aminoácido livre que é captado no fígado e o aminoácido pode ser convertido em em glicose por essa via de gliconeogênese. Tá? Além disso, o cortisol ele também estimula a lipólise. Ele vai estimular não só a liberação de glicerol e outros ácidos graxos que podem ser usados na gliconeogênese, como ele também garante o aporte energético para que o fígado faça essa gliconeogênese. Ao mesmo tempo, o cortisol ele inibe a captação de glicose nesses tecidos. Então é por isso que ele é um hormônio sabidamente, reconhecidamente, com efeito protetor contra a hipoglicemia. Se vocês lembrarem do slide anterior, a hipoglicemia é um dos estimuladores da secreção de cortisol. Então veja que legal,
o cortisol induz a gliconeogênese, induz a formação de substratos importantes para a gliconeogênese, diminui, inibe a captação de glicose para restaurar esses níveis glicêmicos num quadro de hipoglicemia. Agora, tome cuidado, tá? Porque é o seguinte, o cortisol, se a ação dele depende do período, né? Se a gente está falando de uma ação aguda, crônica, da concentração do cortisol, então é algo extremamente complexo. Se a gente pensar aqui num organismo com hipercortisolismo, quer dizer, uma maior secreção de cortisol ou uma exposição muito crônica ao cortisol, a gente vai ter uma proteólise muito acentuada, né? Uma perda de massa magra. Por outro lado, essa exposição crônica ou acentuada a uma concentração elevada de cortisol, ela induz a lipólise em algumas regiões, principalmente em extremidades, mas ela vai induzir a lipogênese em outras regiões mais centrais, como na face, nuca, abdômen, né? Então, isso é muito comum numa síndrome chamada síndrome de Cushing, né? Essa perda de massa magra e essa redistribuição de gordura no organismo, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre as ações de cortisol. Aqui eu estou falando do ponto de vista fisiológico, tá? Patológico é mais para o que eu acabei de explicar para vocês, beleza? Bom, o cortisol ele também é um hormônio reconhecidamente modulador do sistema imune. E aqui ele é conhecido principalmente pelas suas ações anti-inflamatórias, imunossupressoras, né? Porque ele é capaz de impactar, diminuir o número de células inflamatórias, o número de células do sistema imune, perdão, o recrutamento dessas células para os locais de inflamação, a atividade dessas células que foram, porventura, recrutados para a inflamação. Então, ele diminui uma resposta imunológica, tá? Talvez essa é, né, a razão pela qual a dexametasona pode ser usada nos casos mais graves de Covid-19 nos pacientes que estão internados, né? Não em casos leves. Bom, em outros sistemas, o cortisol ele tem efeitos diversos também, né? Por exemplo, se a gente pensar no metabolismo ósseo ou no metabolismo mineral de cálcio, o cortisol ele inibe a absorção de cálcio intestinal, ele aumenta a excreção de cálcio pelos rins, ele diminui a ação de osteoblastos e reduz a deposição da matriz óssea, né, que é uma função importante dessas células. Então, de maneira geral, esses três fatores contribuem para um efeito muito importante observado, né, cronicamente ou em doses muito elevadas do cortisol, que é a perda óssea, tá bom? O cortisol também ele é muito importante, gente, porque ele é essencial para a responsividade dos vasos sanguíneos às catecolaminas, né? Então, tá aí uma ação importante no sistema cardiovascular também, tá? E não para por aí, tá? Tem até que respirar aqui de tanta função que o cortisol tem. Durante o período fetal, o cortisol ele é um hormônio muito interessante, até do ponto de vista clínico. Porque se você pegar o desenvolvimento fetal, um dos últimos órgãos a ter uma maturidade fisiológica, uma maturidade funcional ou são os pulmões, né? E se você lembrar lá da estrutura do pulmão, você tem toda a árvore brônquica, né? Tá terminando no alvéolo, e o alvéolo ele é revestido por dois tipos de célula, o pneumócito tipo 1 e o pneumócito tipo 2. E o pneumócito tipo 2 produz o surfactante, que é importante para a abertura do alvéolo, impedir o colabamento do alvéolo durante os ciclos respiratórios, durante a expiração, né? O surfactante ele diminui a tensão superficial do alvéolo e faz com que ele permaneça aberto, né? Essencial para a troca gasosa e para a função dos pulmões. Acontece que muitas mulheres têm o risco de um parto prematuro, ou até mesmo o neném nasce de forma prematura. E aí ele vai ter a dificuldade de respirar sozinho,
né? Porque o alvéolo vai tender a colabar porque o pulmão ainda não está totalmente maduro, certo? Isso é chamado de síndrome respiratória do recém-nascido. Só que aqui os médicos, né, eles têm um auxiliar clínico aqui importante, que é o cortisol, porque o cortisol ele é capaz de agir sobre os pneumócitos tipo 2 e induzir a produção desse surfactante, o que contribui, auxilia na abertura do alvéolo. Então, quando a mulher está com o risco de trabalho de parto prematuro, né, ela pode tomar uma injeção de cortisol semanalmente, que para induzir a produção desse surfactante e tentar diminuir os impactos dessa síndrome respiratória do recém-nascido. Né? Muito legal essas funções do cortisol também. Né? O último hormônio da região cortical da zona cortical da adrenal, perdão, é o hormônio produzido pela zona reticulada, que é um andrógeno, a dehidroepiandrosterona, DHEA. Esse hormônio ele é muito engraçado porque ele tem funções diferentes dependendo da fase do organismo que a gente considera. Na idade fetal, o DHEA é um andrógeno importante, secretado pela adrenal do feto, convertido em estrógenos pela placenta. Então ele contribui para os níveis de estrógeno durante a gestação, tá? Só que olha, durante o desenvolvimento tanto do homem quanto da mulher, o DHEA ele sofre uma oscilação com a idade. Então veja bem, ele tem o pico na idade fetal, logo após o nascimento as concentrações de DHEA caem abruptamente, e nós já falamos que nessa fase o DHEA ele é importante, uma importante fonte de estrógeno. O andrógeno vai ser convertido em estrógeno pela placenta, tá? Só que na puberdade, quando o organismo se aproxima da puberdade, esses níveis de DHEA começam a aumentar e esse hormônio é convertido em andrógenos mais potentes nos tecidos periféricos. Esse fenômeno é chamado de adrenarca e ele é um dos marcos do início da puberdade do organismo, tá? Em homens, o DHEA ele estimula o crescimento de pelos axilares, pubianos. Só que após a puberdade, a adrenal perde essa função porque a produção de andrógenos passa a ser desenvolvida primariamente pelos testículos, não é? Agora, nas mulheres, o hormônio também tem essas funções, né, de crescimento de pelo nas axilas, né, pelos pubianos, mas só que nas mulheres a adrenal tem uma função um pouco mais pronunciada na produção de andrógenos, principalmente de andrógenos para tecidos periféricos, né? Porque existe uma produção de andrógeno nos ovários, nas gônadas femininas também, mas para o tecido periférico, os andrógenos da adrenal são importantes na mulher. E a adrenal passa a ser uma importante fonte tanto de andrógeno quanto de estrógenos após a menopausa, porque aí os folículos ovarianos já passaram pelo processo de esgotamento, entre aspas, né? E a adrenal ela assume ou pode assumir essa função importante nas mulheres, tá bom? Então, esses são os hormônios, a fisiologia dos hormônios corticais da adrenal. Já a medula da adrenal ela é conhecida pela produção de catecolamina, a produção de adrenalina, noradrenalina. Eu coloquei a via de síntese desses hormônios aí para vocês. Você já viu isso numa aula anterior minha, né? Mas aqui é importante para a gente estudar a regulação e a função que essas catecolaminas apresentam. Do ponto de vista de regulação, a síntese de catecolamina ela pode ser estimulada pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então, numa resposta ao estresse, por exemplo, esse estresse estimula o sistema nervoso autônomo simpático e esse sistema nervoso estimula a medula da adrenal a produzir adrenalina e noradrenalina, tá? Mas essa síntese dessas catecolaminas, elas também podem ser estimuladas pelo hormônio adrenocorticotrófico. Só que aqui não é uma estimulação direta não, tá, gente?
Vamos entender isso aqui. Lembra desse esquema que eu falei para você anotar lá no começo da aula? Falei umas 20 vezes para você? Não é à toa não, tá? Olha aqui para você ver que coisa interessante. Essas ilhas irrigadas pelas artérias corticais longas são ilhas produtoras de noradrenalina. Enquanto que esse tecido endócrino difuso entre as ilhas produtoras de noradrenalina na medula, elas são uma região produtora de adrenalina e ela é estimulada pelo córtex da adrenal. Porque o ACTH estimula a produção e síntese e secreção, de cortisol, como nós acabamos de ver. Esse cortisol é drenado e chega até a região medular, porque aqui ela é irrigada pelas alças, pela artéria cortical curta, pelas artérias corticais curtas, né? Então, esse sangue que banha essa região produtora de adrenalina, ela é rica em cortisol, e o cortisol estimula a última etapa da síntese de adrenalina, que é a conversão da noradrenalina em adrenalina. Eu acho isso sensacional, tá? Eu espero que você não tenha caído da sua cadeira aí. Bom, do ponto de vista funcional, as catecolaminas também exercem várias funções, né? Metabolicamente falando, as catecolaminas elas estimulam o fígado a produzir, a fazer gliconeogênese e glicogenólise, ou seja, elas aumentam a concentração de glicose circulante. Da mesma forma, estimula o tecido adiposo a fazer lipólise, né? Estimula o tecido muscular a fazer gliconeogênese, só que aqui vai a formação do lactato, né? Que também pode ser usado pelo fígado como substrato, enfim. Aqui a tendência, a ação da catecolamina é aumentar os níveis de glicose e de substratos energéticos na circulação, né? Sanguínea. Inibe, de certa forma, a captação de glicose. Isso tem um efeito neuroprotetor se for algo agudo, né, contra uma hipoglicemia, por exemplo, mas tem que tomar cuidado, porque a gente pode, se a ação das catecolaminas for uma ação muito grande, muito alta, ou por um tempo mais prolongado, você pode ter lesão de tecido nervoso também, já foi descrito em alguns tecidos, então é uma ação complicada nesse ponto neuroprotetor. Mas veja bem, ela aumenta a disponibilidade de glicose na circulação, né? Do ponto de vista cardiovascular, as catecolaminas aumentam a contratilidade do tecido cardíaco, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, reduz o fluxo sanguíneo para os rins, para a pele, para a área esplânica, né? Isso tudo para que o sangue irrigue principalmente os músculos, né? Porque aqui nós estamos falando nós vamos chegar lá, uma resposta de luta ou fuga, que é complementada pela ação das catecolaminas em outras musculaturas lisas, promovendo o relaxamento dos bronquíolos, né, a contração dos esfíncteres no trato gastrointestinal e na bexiga, no sistema urinário, perdão, então você não tem, né, a excreção de urina e a evacuação durante uma estimulação simpática, de catecolamina produzida pela adrenal, tá? As catecolaminas elas também promovem o relaxamento da musculatura lisa do tubo digestivo, então diminui a motilidade gastrointestinal, promove a dilatação na pupila. Todos esses efeitos vai depender da célula muscular e do receptor adrenérgico que está sendo estimulado, seja ele beta 1, beta 2, alfa 1, tá? Tem vários aqui, cada um com uma via de sinalização diferente, induzindo uma resposta diferente. Mas veja bem, a gente falou aqui de alterações metabólicas promovendo aumento de glicose circulante, alterações cardiovasculares, principalmente o aumento de fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética, promovendo um aumento de energia também para essa musculatura e outros órgãos. Evitando, né, algumas outras respostas que pudessem atrapalhar, entre aspas, uma resposta de luta ou fuga, mas promovendo a abertura do bronquíolo para maior oxigenação. Então olha para você ver como é que
essa resposta multifatorial das catecolaminas na resposta de luta ou fuga. É por isso que a adrenal ela é conhecida como uma glândula envolvida na luta ou fuga. O próprio cortisol também tem muitos efeitos semelhantes. Ele permite a responsividade das catecolaminas em vários desses tecidos. Então é uma glândula conhecida como envolvida na luta e fuga, mas não só isso, como nós vimos ao longo dessa aula, não é? Então, a fisiologia da adrenal de maneira geral, resumindo aqui para você, vai depender da região que você está olhando, do ponto de vista de controle da secreção hormonal, o tipo de hormônio ele é diferente também, as funções são as mais diversas, né? Nós vimos aqui controle de pressão, controle de volume circulante, nós vimos controle de minerais, sódio, potássio, alterações metabólicas, alterações cardiovasculares, enfim, uma ampla gama de funções controlada pela adrenal. Então, não é só luta e fuga, tá? Uma glândula injustiçada nesse sentido. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que ela tenha te ajudado, e se te ajudou, recomende a aula para algum colega seu, algum conhecido, pode ajudar ele também, né? No mais, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar de olho nas próximas aulas que eu liberar. E me siga nas redes sociais para você ter acesso à diversidade de conteúdo de divulgação científica que eu posto por aí, na internet. Tá bom? É isso aí. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula.